Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra com a qual o Senhor ele vai te abençoar grandemente nesse dia. Amém, queridos? Hoje eu quero falar para você do encontro que Jesus Cristo teve ali com Pedro após ressuscitado. Jesus estava ressurreto e então ele aparece aos discípulos e tem uma conversa com Pedro. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, e então dizia para ele apacentar as suas ovelhas, os seus cordeiros. A palavra de Deus nos fala também, amados, que Jesus fala para ele segui-lo, né? Jesus fala para Pedro segui-lo. O interessante é que esta palavra de Jesus Cristo já havia sido dada a Pedro em outro momento. E é isso que eu quero mostrar para você. A palavra do Senhor nos mostra em João, no capítulo 21, a partir do verso 18, diz assim: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém, queridos? Então Jesus está tendo uma conversa aqui com Pedro, depois de ressuscitado. Então Jesus por 3 vezes pergunta se Pedro o amava. Então Jesus mostra para Pedro que ele deveria padecer, né? Ele iria ser cingido ali. Em outras palavras, Jesus estava dizendo com que tipo de morte, né? Pedro havia de glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Pedro ali foi crucificado. Então a Bíblia nos fala que quando Jesus falou isso para Pedro, Jesus falou para ele lhe seguir também. Acrescentou-lhe e disse: segue-me. O interessante, amados, é que o próprio Senhor Jesus também já havia falado antes para Pedro segui-lo, lá no início, quando então Jesus chama os discípulos. Eu quero mostrar para você o que está escrito também em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém, queridos? Então Pedro, juntamente com o seu irmão André, foram chamados pelo Senhor Jesus e então seguiram a Jesus, deixaram imediatamente as suas redes e seguiram. O que eu quero falar para você hoje é que Pedro, ele começou muito bem ouvindo a palavra do Senhor e seguiu Jesus. E naqueles momentos ali que antecederam a crucificação, Jesus negou, né? Ou melhor, Pedro negou Jesus por 3 vezes. E o próprio Senhor Jesus havia falado que iria acontecer isso. Jesus havia profetizado. E Pedro, então, né, entristecido ali pelo aquilo que ele fez, certamente ficou desencorajado para voltar a seguir Jesus. Mas o mesmo Jesus, pela sua misericórdia e bondade, após ressuscitado, chegou para Pedro e disse de novo: segue-me. Ou seja, hoje eu quero falar para você, independente do tropeço que você sofreu, o Senhor te chama hoje para que você volte a segui-lo. Independente do que você fez, independente daquilo que você deixou de fazer, daquilo que você de alguma forma tropeçou, Jesus te chama, volta, né? Segue-me. Porque o mesmo Pedro que, após tropeçar, Deus o usou, né, de forma magnífica, de forma gloriosa, mais adiante, ali, conforme está escrito na palavra de Deus no livro de Atos. E então Deus usou poderosamente a Pedro. Então hoje a palavra que o Senhor diz para você é: segue-me. Independente do que você fez, se achega ao Senhor, tá bom? Se humilha perante a sua face, se humilha debaixo da potente mão de Deus, porque o Senhor, ele vai fazer ainda uma grande obra sobre sua vida e por intermédio de você. E nenhum dos planos do Senhor na sua vida, eles vão cair por terra. A palavra do Senhor é fiel e o Senhor vela por ela para a cumprir. Então segue o Senhor com alegria, porque da mesma forma que o Senhor usou poderosamente a pessoa de Pedro, assim também o Senhor fará através de você.
Amém? Então esta é a palavra que eu quero deixar hoje para você e gostaria de fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe ricamente os teus filhos, independente do tropeço, da falha que cometeram, o Senhor é poderoso para erguer, Senhor, estabelecer, firmar e fortalecer os teus filhos. Então, Pai, que o Senhor venha com tua mão potente, que o Senhor venha com renovação e que o Senhor coloque no coração de cada um deles que devem voltar a te seguir e aqueles que ainda não te seguem, Senhor, independente dos tropeços que sofreram durante esta caminhada, durante as suas vidas, que a partir de hoje, para a glória do teu nome, comecem a seguir o teu Filho amado, Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? E lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo, Ele fez isso por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você, para te dar a vida eterna. Segue-o